Paz, shalom. Shalom a todos. Nós vamos começar aqui, dar continuidade na leitura de Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho, pregar a salvação em Senhor Jesus, porque Ele está voltando, o tempo da graça está acabando. E quem está brincando com a fé cristã, logo vai entrar em grande desaporo. Quem estiver brincando com a fé cristã, quem estiver brincando de religião, o Senhor Jesus não é religião. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Ele. Religião você vai achar um monte no mundo. Achar um monte. Também criaram-se a religião chamada cristã. Mas se a religião chamada cristã não estiver obedecendo o Evangelho de Cristo, ela não é cristã. Ainda que use o nome. Para ser religião cristã tem que obedecer o Evangelho do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Vamos continuar a leitura. Marcos 5, a segunda parte, começa assim. E que o Senhor venha abençoar vocês e a mim, porque todos nós precisamos entender o Evangelho de Cristo. Ok? Pai, shalom. Shalom de Jesus. Vamos lá. E de novo, Jesus atravessando de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou. E ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e, vendo-o, caiu aos seus pés. Rogou-lhes insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem e ponha sobre ela as mãos para que ela seja salva e viva. Ok? Ele era chefe da sinagoga, significa que ele era rabino, ok? Ele era um rabino judeu da sinagoga, mas a situação que ele estava, ele sabia que o único que podia ajudar ele era Jesus de Nazaré. Porque enquanto as pessoas não estão com problema, elas negam Jesus, faz um bocado de coisa. Mas quando a situação não tem mais saída, elas correm e vai para um crente pedir oração. Vamos começar a ler. Quer dizer, continuar a leitura. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu a seus pés. Rogou-lhes insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem e impõe sobre ela as mãos para que ela seja salva e viva. Ok? E ele o acompanhou e numerosa multidão seguia, apertando-o de todos os lados. Então, quando o Senhor Jesus andava, tinha gente na frente, atrás, de todos os lados, querendo tocar nele para ser curado. Porque as pessoas que elas tocavam com fé, elas eram curadas. Ok? Então, aqui fala que o Senhor Jesus estava andando para ir até a casa do chefe da sinagoga, do rabino. E o Senhor Jesus falou que veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Enquanto o Senhor Jesus estava indo, cheio de gente, todos os lados, apareceu aquela mulher. A história da mulher do fluxo de sangue. E aqui diz assim: ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que muito sofrera nas mãos de vários médicos. Tendo gasto tudo o que possuía, sem nenhum resultado,
mas cada vez piorando mais. Tinha ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás e no meio da multidão e tocou-lhe a roupa. Porque dizia: se a menos tocar as suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de toda enfermidade. Olha a fé, o que acontece? A fé. Ela era uma mulher. Aqui não diz. Deixa eu ver se aqui diz alguma coisa sobre essa mulher. Aqui só fala assim, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Certa mulher. E que muitos sofreram nas mãos dos médicos. Só que só fala isso, gente, certa mulher. Então a gente não sabe se essa mulher era judia ou se não era. Ok? Mulher judia não podia sair na rua com sangramento. Mas aqui também a gente não sabe se essa mulher era judia ou não, ok? Mas vamos continuar. Ou sendo proibido ou não, ela foi. Ela foi pela fé. Ela já estava fraca, provavelmente ela estava sem ferro no organismo, fraca. E aí, provavelmente seria a última tentativa dela, porque os médicos já não tinham dado mais jeito. Diz que era 12 anos. Ok? E ela tinha ouvido falar de Jesus. E quando ela viu o Senhor Jesus passando ali com aquela multidão, ela deu um jeito, ela criou uma força que só Deus dá, né? E conseguiu tocar na roupa do Senhor Jesus. E na hora que ela tocou na roupa do Senhor Jesus, embora pelos olhos da carne o Senhor Jesus não tinha visto, mas ele sentiu o poder, ele sentiu o poder saindo dele e curando. E aí o Senhor Jesus fala assim aqui, né? Ela pensou, né? Aqui o 28 fala que ela tinha pensado: se ao menos tocar as suas vestes, serei salva. E logo estancou a hemorragia e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Okay? Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se à multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: estás vendo a multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou tudo a verdade. Então talvez aquela mulher não quisesse se revelar que ela tinha tocado em Jesus. Mas aquela mulher sentiu um poder tão grande ao tocar no Senhor Jesus. E ela sentiu que na hora ela parou de sangrar. Que ela estava até tremendo. E criou coragem, chegou no Senhor Jesus e falou que foi ela. Ok? Então aqui fala que ela estava tremendo. Mas ela foi lá aos pés dele. De repente ela foi ali escondida de todo mundo. Não queria que ninguém soubesse quem era ela. De repente ela cobriu a cabeça, foi ali escondida de todo mundo. A gente não sabe. A Bíblia não dá detalhes. Só fala que,
Versículo 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, foi e caiu-lhes aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse a ela: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e esteja curada desse mal. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Aí também tinha lá a história. Enquanto o Senhor Jesus estava ali conversando com aquela mulher, aí vem a outra história, né? Que era aí aquele homem que veio atrás do Senhor Jesus, chegou pessoas lá para falar para ele: ó, não precisa Jesus ir mais lá não, que a menina já morreu. O Senhor Jesus, ele não tem pressa, gente. O Senhor Jesus, ele resolve qualquer coisa. Nós é que precisamos correr, nós é que temos pressa, o Senhor Jesus ele sabe que é tudo na hora certa. E aí chegou e veio falar: ah, não adianta levar mais ele lá não, que a menina já morreu. Ok? O Senhor Jesus falou para aquela mulher, primeiro o Senhor Jesus fala para aquela mulher e disse-lhe a ela: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, esteja curada desse teu mal. Aleluia, glória a Deus. Já pensou ser curado do mal de 12 anos, que nem os médicos tinham dado jeito? Era por Deus mesmo. Primeiro ela chegando até ali, e segundo para receber a cura. E continuando. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Deixa o mestre para lá. Na realidade é isso que ele queria dizer. O mestre ali, na realidade era dois mestres, que mestre e rabino é a mesma coisa. Não, deixa esse mestre aí. Tipo assim, deixa esse mestre aí, porque a tua filha já morreu, não tem mais jeito. Versículo 36. Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. Então o Senhor Jesus não desistiu. O Senhor Jesus falou para ele: não desista, creia. Chamou os 3 discípulos que ele tinha mais confiança, que estava sempre junto com ele, e levou junto, só aqueles. E pediu para os outros ficar. Tem hora que Deus vai querer decidir coisas só entre algumas pessoas, não é com todo mundo, ok? Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em alta voz. Entrando, diz: por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. Para nós as coisas já morreu, para nós não tem mais jeito, mas para Deus só está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saísse todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que o acompanhavam, e com eles entrou onde estava a criança. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tomando a mão da criança, disse-lhe: Talita cum, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e ficara extremamente espantados.
recomendou-lhes, então, expressadamente que ninguém viesse a saber o que tinha visto, e mandou que desse de comer a menina. Por que o Senhor Jesus recomendava para não falar? Porque o Senhor Jesus já não comia mais sossegado, já não dormia mais sossegado, porque dia e noite, onde o Senhor Jesus estava, tinha uma multidão querendo ser curada. E aquilo ia espalhando e aparecia mais gente, ia espalhando e aparecia mais gente. Muitas vezes o Senhor Jesus voava nas asas do Espírito e ia lá para os montes ficar só Ele e Deus. Porque Ele estava no corpo humano, o corpo precisava de repouso, né? Pois é, mas cada um que chegou ante Ele saiu com seu problema resolvido. E se não resolveu ali na hora, depois mais para frente, deve ter pensado direito e seguido o conselho dele. E é assim, nós temos que seguir o conselho do nosso Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Vos deixo aqui, recomendo que vocês sigam minhas páginas sociais, das redes sociais, aliás, a página do Facebook, Bíblia Diária Helena, o canal no YouTube Bíblia Diária Helena, é o que eu mais uso, ok? Compartilhe os vídeos e creia que o Senhor Jesus está te vendo. O Senhor Jesus está cuidando se você deixar Ele cuidar da sua situação, Ele vai cuidar e vai te ajudar. Mas obedeça a Ele, siga a Ele. Para honra e glória do nome dEle, amém. Pai, shalom. Shalom, shalom.